E o Ministério Público falou realmente também do frete, aprovada, né? Na verdade, uma MP foi aprovada do frete pela Câmara dos Deputados. Lembra que a gente comentou também a taxa das blusinhas? É isso? O Bruno Pinheiro vai trazer, então, esses detalhes com a gente agora ao vivo. Bruno, boa noite. O relatório do deputado Zé Trovão foi o que prevaleceu, foi isso? Ou é outro assunto, frete? Calma que eu acho que eu confundi. A gente está sem o áudio do Bruno Pinheiro. Estamos sem seu áudio, Bruno. Vamos colocar rapidinho, então, a sua comunicação novamente. O MP do frete, Demetrios, então é aquele outro assunto do Zé Trovão, né? Não tem a ver com a taxa das blusinhas, não. Que, na verdade, a taxa... Vamos chamar a Denise aqui, Denise? Vamos falar sobre a taxa que vai ser colocada novamente ano que vem, não é isso? Só em 2027, porque o pessoal voltou a comprar. Não, esse negócio da taxa das blusinhas tem um equívoco dessa leitura que está sendo feita. Na verdade, a gente tem a reforma tributária sendo implementada. Sim. E essa reforma prevê uma série de mudanças na tributação, inclusive sobre o consumo. E isso faria com que houvesse a tributação sobre as compras de menor valor. Então, o Ministério da Fazenda está até evitando falar sobre esse assunto para não dar a ideia de que seria uma redução da taxa temporária apenas. Então, tem essa possibilidade, tem muita coisa ainda sendo discutida em relação à implementação da reforma tributária. As empresas estão com muita dificuldade, né, de colocar em prática e com dúvidas exatamente do que vai prevalecer no final das contas. Então, acho que é a dúvida do consumidor, então, nesse momento também. Do consumidor, mas eu acho que é mais das empresas de se adaptarem. O que elas vão ter de pagar de imposto efetivamente, e entraria nesse caso também as compras internacionais. Então, o Ministério da Fazenda não está querendo falar para não dar a entender que foi uma armadilha. Eles citaram apenas que foi uma decisão que já estava correndo no Congresso, já tinha oposição querendo derrubar a taxa para levar todo o mérito de ter cortado uma taxa que fazia diferença para os consumidores. Tanto fazia diferença que já houve um crescimento muito grande das importações, das compras, não só de blusinhas, dessas compras de menor valor. Então, vai fazer diferença. O governo acaba arrecadando menos, não é? Tem uma concorrência maior com a produção nacional. Mas é isso, as pessoas estão comprando. Mas estão dizendo também a oposição que só vai voltar ano que vem, se voltar, porque o governo está mudando, aí está aproveitando a eleitorado. Não é exatamente isso. Até porque a oposição deve estar contando com a vitória do outro candidato, né? Não do governo. Vamos aguardar. É uma coisa que fica lá para o ano que vem. Vai ser discutido, tem muita coisa ainda em aberto, inclusive o imposto do pecado, que também deve começar a valer no ano que vem, quais os produtos que vão ter que ter uma taxação mais alta. Então, é todo um contexto maior em termos de matéria tributária, e entra também a taxa das blusinhas. Obrigada, Denise, pelos esclarecimentos. Agora, vamos falar sim da MP do frete, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Bruno Pinheiro, agora já estamos com a sua comunicação. Explica pra gente o que traz o relatório do deputado Zé Trovão. Boa noite. Ótima noite também para você e para quem nos acompanha. Foi aprovada agora há pouco aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O governo havia editado essa medida provisória ainda no mês de março para evitar novas paralisações da categoria, a fim de também evitar o desabastecimento nacional. Foram quase 380 votos favoráveis. O que é importante, que chama a atenção, é que lá em 2022 vários bloqueios aconteceram nas rodovias e esses homens acabaram sendo multados. Multas milionárias, tanto para os motoristas quanto para as transportadoras. Então, esse relatório veio também como uma espécie de uma anistia para essas multas que foram aplicadas. Ainda assim, tem também um item que vai ter uma espécie para calcular o preço do frete, para colocar um limite, um fundo, na verdade, ou seja, um valor a partir do que deve ser cobrado, porque havia uma desvalorização nesse serviço. Logo após a aprovação aqui no plenário da Câmara dos Deputados, o deputado relator Zé Trovão, desta medida provisória do governo, fez um discurso até muito emocionado, comemorando o resultado da noite de hoje. Vamos ver. Nós estamos nessa casa votando algo que definitivamente tira o caminhoneiro autônomo da escravidão, do jugo daqueles que sempre roubaram o caminhoneiro na cara dura. E de quem eu estou falando? Do famoso transuvaco. O homem que não tem um caminhão
que nunca dirigiu um caminhão, mas que leva 30, 40, 50% do frete do caminhoneiro. E hoje nós estamos pondo fim a esses caras. Nós estamos levando dignidade para aqueles homens que aos 70 anos de vida continuam na boleia de um caminhão, trabalhando dia após dia, porque não consegue se aposentar por ter um salário, um recurso miserável. A solução aprovada hoje é, na verdade, um código identificador da operação de transporte. Quando o contrato de frete for fechado, será necessário ser formalizado, receber esse código. Se o valor estiver abaixo do piso mínimo, a ANTT vai bloquear esta missão. Então tem um limitador ali do valor que é calculado para o serviço que for contratado pelo caminhoneiro. Algumas lideranças estavam aqui no plenário também comemoraram esse resultado, que agora será enviado para o Senado Federal, e eles têm até dia 16 de julho para votar, para não caducar esta matéria. De acordo com o Zé Trovão, isso deverá ser votado na primeira semana do mês de julho. Márcia.